Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para que se revestir? Para ficar firme, para ficar resistente, para criar força, imunidade, para não ficar por aí, não estou aguentando as provas, meu Deus, é quanto sofrimento, quanto mais eu tento, mais eu sofro. Isso é ladainha de quem não entendeu que o Evangelho, e o próprio Paulo é exemplo disso, quando ele diz, revesti-vos, fortalecei-vos, buscai, esteja correndo, não se canse, não pare. E veja que Paulo tinha todos os motivos para parar. Ontem eu estava lendo, fazendo algumas leituras, e lá o especialista diz o seguinte: Paulo tinha 1 metro e um pouquinho, era o maior, talvez ele seja o maior anão que já pisou nessa terra. 1 metro e um pouquinho. E aí, se você for ver pelos textos que ele nos deixou, pelos escritos, pela mensagem, você vai ver que foi um grande homem que pisou nesta terra. Um grande homem. Não tinha mimimi com ele ia para cima, ele lutava. Ele falava: irmãos, fortaleçam-se no Senhor, resistam, irmãos, é tempo de resistir, não abaixe a guarda, não desistam da caminhada, perto está a nossa salvação, bem melhor agora do que quando nós começamos, estamos perto, não vamos parar. E aí, ele diz: nós não temos que lutar contra a carne e contra sangue. O que quer dizer isso? Tem gente que está pegando a faca para matar o outro, carne e sangue. Tem gente que está brigando com o vizinho, brigando com o parente, brigando com A, B ou C, carne e sangue, pensando que é daí que vem. Não! As nossas guerras e pelejas vêm dos nossos membros que guerreiam carne contra espírito. E aí ele vai mostrar, dizendo: olha, a nossa guerra, a nossa luta, não é contra estas coisas exteriores, mas é contra algo interior. E aí eu quero que vocês que vocês possam fixar bem isso na mente de vocês. A nossa luta é contra principados e potestades, contra príncipes, contra hostes. A nossa guerra não é quando eu não quero orar, não é porque eu estou com preguiça, não. É porque há por trás disso toda uma guerra espiritual. Quando eu não quero jejuar, não é porque eu não gosto, não. É porque por trás disso há uma influência. Há um principado, uma potestade, alguém me atrapalhando. Quando eu me afasto de Deus, eu não me afasto simplesmente porque eu quero. Eu me afasto porque há um principado, há uma guerra travada. E aí, se eu consigo vencer, amém. Se eu não consigo, eu estou numa roubada. E aí, ele diz que muita gente está lutando contra carne e sangue. O autor diz, de um livro que eu li, ele falou assim: enquanto nós, os cristãos, estamos preocupados em pegar e matar rato, nós nos esquecemos que há um leão que está querendo nos devorar. Ele faz essa analogia, lembra lá? Foi Pedro que disse que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, fazendo o quê? Urrando como leão, buscando a quem possa devorar. E a gente está preocupado, Lazinho, com ratinho, com coisas pequenas. A gente esquece que o leão é que é o perigoso, porque se ele pegar, ele tritura você, ele acaba com você, e cumpre-se aquilo que Jesus falou: matar, roubar e destruir. Ele quer tirar o que você tem, ele tira a sua estabilidade. E aí percebam que quando Paulo diz: irmãos, fortaleçam no Senhor, na força do seu poder, ele diz: olha, o que vem ao vosso derredor, urrando como leão, ele não é leão,
ele é parecido, ele quer se passar. Lembram das astutas ciladas do inimigo? Vocês lembram? Quando o texto diz que o inimigo tem as suas astutas, as suas ciladas. Então, quando a Bíblia diz que ele vem como se fosse um leão para nos devorar, ele está usando uma das suas táticas. Quem não teme ao leão? Não é? O leão é um ser temível por toda a sua história. E aí o inimigo sempre vai se apresentar como algo mais forte do que nós. Como algo mais forte do que aquele que ele com certeza quer derrotar. No versículo 12, 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. E aí ele continua dizendo da necessidade que nós temos de continuar firmes na presença de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, dos versos 16 ao 25, diz assim, Gálatas 5, a partir do 16. O mesmo Paulo vai dizer assim: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em Espírito. O que é andar em Espírito? Tem gente que tem dificuldade para entender isso aqui. Andar em Espírito. Aí a gente vai entender que andar em Espírito é andar na palavra, pela palavra, através da palavra. Isso é andar em Espírito. Andar em Espírito é andar fazendo a vontade de Deus. E como eu faço a vontade de Deus? Através da palavra. Veja que Hebreus 4, 12 vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, o que me faz andar no Espírito é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, eu estou morto, ou a pessoa está morta no seu delito e pecado. Ela ouve a palavra pela fé, através da fé. Essa palavra gera na pessoa o quê? Vida. Então a pessoa passa a viver agora em função da palavra de Deus. Veja que quando Jesus está dialogando com a mulher samaritana, ele diz o seguinte: Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. Então veja, eu sou levado a adorar a Deus de forma interior primeiro, para depois de forma exterior. Quando eu venho a uma igreja, a uma congregação para adorar a Deus, é porque lá dentro já tem o Espírito de Deus, já fui gerado pela palavra. Amém? Então percebam que a pessoa que não foi gerada, que não conhece a Deus, não conhece a palavra, não tem Espírito, você vai chamá-la para o culto, você vai tentar levar, você vai incentivar, você vai fazer tudo, mas ela não tem o principal, que é a vida que dá movimento.
Paulo vai dizer: digo, porém, andai em espírito. Para que andar em espírito? Por que eu tenho que andar em espírito? E aqui andar em espírito não é fechar o olho para não ver nada, não. Ele quer dizer andar em espírito, andar meditando na palavra de dia e de noite, coma da palavra, viva a palavra, examine a palavra, se encha da palavra, olhe para a palavra, porque a palavra vai fazer você se desviar dos desejos da carne, da vontade da carne. Você não vai querer fazer as coisas da carne, porque você está cheio do Espírito. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Ou seja, aproveita sim para levar o ser humano para o inferno. E aí o que ele diz: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Quer ser abençoado? Quer viver uma vida diante de Deus e santidade? Comece a ficar somente com a palavra, alimentando da palavra. Acorde se alimentando da palavra, durma se alimentando da palavra, ouça a palavra, fale a palavra, se encha da palavra. E há quem diga: você é aquilo que você come, você é aquilo que você lê, você é aquilo que você produz. E o cristão não é diferente. Você é cristão de acordo com aquilo que você tem. E o que você tem? A palavra. Se eu tenho a palavra, eu sou guiado pela palavra. Se eu sou guiado pela palavra, automaticamente eu obedeço a Deus. Sim ou não? Obedeço a Deus. Se eu tenho a palavra, eu obedeço a Deus, porque a palavra é o próprio Deus. Não existe cristão sem a palavra. Não existe igreja sem a palavra. Não existe ninguém que vá ao céu se não for através da palavra. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Ninguém vai ao Pai se não for pela palavra. A gente tem que entrar pela palavra. Por isso que é fundamental a gente ouvir a palavra de Deus, dar crédito, entender esta palavra, como que funciona.